Verão escaldante, altas temperaturas, ar-condicionado e ventiladores ligados o tempo todo. Resultado, o primeiro apagão do ano. 6 milhões de brasileiros sem energia elétrica em 11 estados. Para evitar o racionamento de energia, é preciso investir em novas tecnologias. Esse é o assunto de hoje do NGT Entrevistas. Eu converso com César Soós, que é engenheiro, cientista responsável pela tecnologia Cap Motor. César, um prazer recebê-lo no NGT Entrevistas. Tá, muito obrigado, o prazer é todo meu. César, antes da gente começar a falar dessa nova tecnologia, a gente está aqui com um novo ventilador, que é o ventilador mais econômico do mundo. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse movimento, a associação Stop a Destruição no Mundo. Esse movimento, essa associação Stop a Destruição do Mundo, ela nasceu em Paris com a doutora Cláudia Pacheco. Ela é assistente do Dr. Norberto Kepp e nós trabalhávamos em Paris na época, em 1992, e o trabalho do Dr. Kepp é um trabalho assim humanitário. Ele é um psicanalista e cientista que ele descobriu um fenômeno chamado inversão. E esse fenômeno, ele se aplica a qualquer ser humano, todo mundo sofre desse problema chamado inversão. E o que significa a inversão? A inversão é um problema inconsciente. Você busca o mal achando que é um bem. E você rejeita um bem porque você considera aquele bem um mal. Entende? Como consequência, nós desenvolvemos tecnologias cada vez mais nocivas para nós mesmos e para o mundo, acreditando que estamos evoluindo, que estamos desenvolvendo. É um tema extremamente complexo, eu não vou me adentrar nisso, porque isso é do campo da psicopatologia. Mas como consequência dessa associação Stop a Destruição do Mundo, a doutora Cláudia, que é assistente do Dr. Kepp, montou essa associação com a finalidade de conscientizar a humanidade desta inversão. E como um braço da associação Stop a Destruição do Mundo, nasce o projeto Cap Motor, que é um projeto que se destina a aplicar o conceito da inversão na física, desinvertendo a física e propondo tecnologias desinvertidas para salvar o planeta. E dentre essas tecnologias, a Cap Motor. Exatamente, o Cap Motor ela é um fruto imediato da aplicação do conceito da inversão na física tradicional, que deu origem a uma física desinvertida, que a partir de agora eu vou me referir à física keppiana, porque a descoberta do Dr. Kepp, né? Queria que você explicasse então como funciona essa tecnologia, por que os ventiladores, aqui a gente está mostrando um ventilador de teto aqui da Cap Motor, é o ventilador mais econômico do mundo. Sim, isso vamos primeiro ver por que a tecnologia está invertida, para dizer o que foi desinvertido. Na física keppiana, a matéria não causa energia, não é a causa da energia. Porque hoje em dia nós acreditamos que quando eu quero energia, eu preciso ter matéria para isso. Por exemplo, eu quero esquentar uma casa, eu ponho carvão na lareira, ponho madeira na lareira, eu preciso de matéria para extrair energia da matéria. Gás para o fogão, urânio numa usina nuclear, é tudo material. Então eu tento extrair energia da matéria, é assim que a física tradicional vê. Segundo a física keppiana, esse conceito está invertido. Na realidade, a própria matéria em si advém de uma energia que existe no espaço, entende? Então, por exemplo, se você pegar um ímã, esses ímãs de geladeira, um ímã, a física tradicional considera que o campo magnético do ímã vem do ímã, da matéria do ímã. E para a física keppiana, o ímã nada mais é do que um vórtice que está coletando o magnetismo que está no espaço. Então, o que nós fazemos na tecnologia Cap Motor? Eu otimizo essa captação dessa energia do espaço através da tecnologia magnética, dos ímãs. A configuração que você faz o motor, a forma como a gente faz o motor funcionar, tem a finalidade de captar essa energia mais do que os motores convencionais. E a eficiência fica muito maior. Então, grande eficiência a baixo custo com pouca energia. Como funciona esse processo? Esse processo é simples de entender. Eu vou me referir a um fenômeno muito conhecido na física chamado ressonância.
Quando eu ligo um rádio na minha casa, ele funciona por ressonância, ele vibra, né? O meu rádio está vibrando. Vou usar palavras bem simples, tá? É como se o rádio estivesse vibrando na mesma frequência de vibração da estação que está mandando a música. Quando o rádio se sintonizou com a estação, então eu ouço a música. Isso é um fenômeno de ressonância, de sintonia. Então, por exemplo, outro fenômeno de ressonância acontece quando eu estou empurrando uma criança num parque de diversões, numa balança. Quando a criança está parada e eu começo a empurrar ela, eu faço mais força. E à medida que a criança vai balançando mais e mais, a força que eu ponho na balança é cada vez menor. Então chega um ponto que a força que eu estou empurrando a criança é mínima. Eu com um dedinho, eu consigo continuar empurrando ela. E a criança vai até lá e volta, vai e volta. Esse é um estado de ressonância. Então, o que é a ressonância? A ressonância é um estado que eu ponho o mínimo de energia e eu recebo o máximo de trabalho. Esse motor funciona assim. Eu ponho ele na tomada, ele recebe o mínimo de energia e produz o máximo de giro, que é o que a gente quer no motor. O motor você quer que ele gire, tenha força e velocidade, que é isso que ele faz. E César, o telespectador aqui do NGT Entrevistas está vendo aí as imagens, né? A gente mostrando ele funcionando, aqui a gente não está mostrando, mas ele está funcionando. E, na verdade, ele tem a força aí de um ventilador de teto normal, não é isso? Eu diria que até maior. Mais potente. Mais potente. E nós conseguimos extrair o máximo da potência do sistema, o máximo. Como consequência, ele é um motor frio, que ele trabalha próximo à temperatura ambiente. E para quem é técnico no assunto sabe que se um motor trabalha a baixa temperatura, a durabilidade dele é muito maior. Então é sim um produto mais durável que os convencionais, além de tudo, né? César, a gente está mostrando só o ventilador de teto, né? Queria saber, mas na verdade a tecnologia aí vai abranger aí muitos eletrodomésticos, né? Eu queria que você dissesse por que vocês escolheram um ventilador de teto para desenvolver essa tecnologia e quais outros aí eletrodomésticos e outros aparelhos virão a seguir. Sim, na verdade, quando a gente está desenvolvendo tecnologia a partir da ciência pura, você procura o que é mais fácil de início para você testar a teoria. E nada mais fácil do que você testar o torque de um motor do que pegar uma pá de ventilador e colocar nele. Então, na verdade, ele é um motor de ventilador por acaso, só para você testar a força dele. Então, foi assim que começou essa moda de fazer ventilador. Mas nós testamos ele com bombeamento de água e com inúmeras outras cargas diferentes. Então, a tecnologia ela pode ser aplicada, em princípio, para qualquer tipo de produto que usa motor. Qualquer tipo de motor elétrico, a tecnologia Cap Motor pode substituir. Obviamente, ela não está desenvolvida para qualquer potência ainda, mas é uma mera questão de tempo e nós chegamos lá. César, vocês já estão colocando, o produto já está pronto, vai entrar no mercado e, na verdade, junto com o produto no mercado, vocês têm toda uma ação aí de conscientização, né? E o horário, a hora certa é agora, né? Nesse verão escaldante no Brasil todo, né? Um produto como esse, além de ter economia na casa do cidadão, traz aí a conscientização aí por energias limpas, né? Exatamente. Eu gostaria de citar alguns exemplos. Não sei se o telespectador sabe, mas a própria eficiência das usinas é muito baixa. Uma usina nuclear, por exemplo, que é um grande perigo, nós temos aí Fukushima e Chernobyl um pouco mais atrás, causou verdadeiros desastres que nós não sabemos avaliar ainda as consequências. Então você pega os Estados Unidos, que tem mais de 150 usinas atômicas lá, é uma bomba, aquilo é um perigo, aquilo lá ainda. Por mais que se queira dizer que não é, porque desde que nós começamos a utilizar a energia nuclear até hoje, que faz uns 60 anos para cá, 2 usinas explodiram. Então projeta isso num futuro, se você continuar proliferando essas usinas nucleares, quantas mais vão explodir em 50, 60 anos? O mundo não comporta isso. Principalmente porque a gente não sabe das consequências. Então, eu acho que, por exemplo, uma usina nuclear tem menos de 10% de eficiência, você sabia disso? Então, é pouquíssima a quantidade de energia que chega até nossas casas a partir da geração.
E, por exemplo, no Brasil é um país que você também tem muita perda de energia nas linhas de transmissão. São 18% você perde na transmissão. Então, se você está usando um equipamento de 100 watts na sua casa, a usina tem que estar mandando 118, porque 18 vai ficar no meio do caminho, entende? Então, considerando esse sistema totalmente ineficiente, você pode considerar que um cap motor tendo uma eficiência super altíssima, você pode viabilizar placas solares, que em vez de você precisar de 5, 6 placas solares que custam caro para alimentar um motor, você vai precisar de uma ou no máximo 2 para fazer o teu trabalho e custo zero, né? Você só investe na placa que dura de 25 a 30 anos, o período de vida de uma placa, e o motor vai durar o quanto você... César, isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, aí num futuro aí não muito distante, a gente vai poder aí usar, o próprio morador vai gerar a sua a eletricidade energia que vai usar, né? Porque, na verdade, como os equipamentos eletrônicos e os eletrodomésticos vão consumir menos energia a partir dessa tecnologia, vai ser muito mais fácil captar a própria energia, né? É certo. Por exemplo, você pega os eletrodomésticos, eles têm em média cerca de 20%, 25% de eficiência. É baixíssima. Se você passar a usar cap motor com placa solar, você praticamente todos os motores na sua casa, você já não vai cortar da rede, não precisa usar. César, eu queria que você falasse em números para o telespectador entender o quanto mais econômico é esse aparelho. Esse é um prazer, olha, se você olhar um ventilador desses aqui... Bonito. Um convencional, ele gasta entre 120 e 140 watts. Convencional, aquele que o telespectador tem em casa. Sabe quanto gasta esse aqui? 25. Nossa, isso na conta de luz é uma economia... É um absurdo. Imagina muita diferença. Se gastar 150 para um efeito... 100, se gastar 100 para um efeito de cálculo, enquanto um do convencional está girando, eu posso girar 4 desses. E um lançamento no Brasil, no mundo, como funciona o lançamento desse produto? O lançamento desse produto está sendo feito primeiramente aqui no Brasil. Nós estamos em parceria com uma empresa na China, estamos fabricando eles lá. Vamos trazer para o Brasil, lançar ele aqui, mas a ideia é espalhar para o mundo, porque nós não podemos nos esquecer de que essa é uma patente da Associação Stop a Destruição do Mundo, cujo próprio nome a gente faz jus. E Stop a Destruição do Mundo significa que esse produto vá para o mundo inteirinho e não se limite apenas ao Brasil, porque tem muita gente por aí precisando. Bacana. César, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta falando mais aí sobre a Stop Destruição do Mundo. E o NGT Entrevistas volta já já falando sobre novas tecnologias. Fique ligado.